Bom, pessoal, eu sou o evangelista Johnson. Mais uma gravação, mais um dia de ministração da palavra de Deus. Espero que Deus possa falar aos nossos corações aquilo que Ele tem, e eu tenho certeza, de melhor para nós. Eu tenho certeza absoluta, né? Ele sempre quer o melhor para nossas vidas. E mais uma vez, nesse dia 27 de outubro de 2022. Projeto Nordeste, como você já conhece, né? Nós temos como objetivo poder colaborar, ajudar, fazer a nossa parte. Eu quero fazer a minha parte. Como alguém já disse, ele era tão bom nisso, mas não fez nada para mudar. E eu não quero essas cobranças em cima de mim. Quero fazer a minha parte. Ele era tão bom nisso, mas não fez nada para mudar. Mudar a situação que nós estamos vivendo nesses 9 estados tão marcados. Eu tenho falado isso constantemente por aflições. Vamos lá. Alagoas, Bahia, Ceará, por ordem alfabética. Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe. Marcado por idolatria, cachaça, degradação moral, secas, estiagens. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da região, certo? Porque antigamente havia seca, 1 ano, 2, era terrível, né? Mas agora nós estamos com 12 anos de estiagem. Os reservatórios, açudes, tudo seco, os rios secos, as lagoas secas, o interior do estado, dependendo de favores do governo. Permita aqui usar o termo esmola do governo. Agradecer a Deus pelo pouco, porque sem Ele iria fazer muita falta. Mas não resolve. O povo do interior do Nordeste estão vivendo de Bolsa Família e Fundo Rural, BPC, LOA, pensão, aposentadoria. Não é esse o propósito de Deus. Quando Ele diz, eu tenho vida e vida com abundância. Ou seja, vida plena, já que essa palavra é lá do hebraico. Vida com abundância também quer dizer vida plena. Dá um giro aqui na região dos Inhamuns, Sertão Central, Centro-Sul, Sul, parte do Norte. Secas, estiagem. O propósito de Deus é que o povo tenha uma vida abundante, transbordante. Estão vivendo, como eu falei, de favores do governo. Não se sabe até quanto, mas agradecer a Deus, até que isso mude, agradecer a Deus, porque eu falei que nos tempos passados existia 1, 2 anos de seca, não tinha esses favores do governo, como aposentadoria, Renda Brasil, Bolsa Família, carro-pipa, que aqui não tinha carro-pipa para abastecer o interior do estado. Muitas regiões estão sendo abastecidas com carro-pipa. E pessoas morriam de fome e de sede. Eu tenho um programa de rádio na Viva FM, 98,3. Já falei isso. Falei sobre o livro 15 de Raquel de Queiroz, que ela narra esses fatos, muitas, e isso está na história. Pessoas que vinham aqui do Sertão Central, dos Inhamuns, do Centro-Sul, ao chegar na entrada da cidade, BR-116, desfaleciam, morriam desidratados e de fome. Hoje tem o assistencialismo, né? Hoje tem o socorro do governo, mas isso vai até quando? O propósito de Deus é que os homens mudem, se arrependem, deixem os seus pecados, que é o causador desses males, dessas lepras, feridas.
doenças, patologia espiritual e física. Uma coisa leva a outra. Diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E isso é possível mudar? É sim. Haver mudança? Sim. Mas é preciso o homem mudar. Arrependimento é isso. Se aproximar de Deus. Não renegar. Não basta crer. Não basta crer. Crer é de pouco valor. Tem que crer e obedecer. O apóstolo Tiago diz que até os demônios creem. Eles creem e estremecem. Os demônios. Crer é de pouco valor. Crer e obedecer. Estava vendo uma entrevista dos anos 80 ainda, de Raul Seixas a Jô Soares. E na época da perseguição, da intervenção militar, ele teve que ser exilado e foi para os Estados Unidos. E diz que lá se encontrou com John Lennon. E ficou 3 dias na casa de John Lennon. E diz que lá conversaram muito, comentavam, diz que procuravam os valores da terra. Cadê os valores da terra? Aí falaram, tem Jesus Cristo, de forma sagástica, junto na entrevista com Jô Soares. Cômica, com sagacidade. Pior ainda, além de crer de forma evasiva, ainda é jocoso. Jocoso com a palavra de Deus. Então Raul Seixas diz, os valores da terra, porque ele estava lá exilado, tem Jesus Cristo, e davam risada, ele, Jô Soares e os demais. Eu te pergunto, onde é que está Raul Seixas hoje? Aonde é que está John Lennon hoje? Aonde é que está Jô Soares hoje? E aqui eu não quero obscurecer e renegar o talento que eles tinham. Talentosos, grandes artistas. Dado por Deus esses talentos. Mas olha o agradecimento deles. Mas não é só renegar como eles renegavam. E aí ele falou, Jesus Cristo de forma jocosa, e depois tem café filho, e dava mais risada lá no Brasil. Café filho, sabe? E hoje vocês veem... Filho de Deus, nós sabemos onde está. À direita de Deus. Que intercede por nós, que está pronto a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos dar graça. A fazer mudanças concretas, real, sólida. Se buscarmos a sua palavra. Se buscarmos a sua palavra. Na época que Jesus Cristo passou por essa terra, ele curava, libertava, transformava, e os hebreus, os seus patrícios, conterrâneos, não aceitavam a sua palavra. E o pior, ainda escarnecia dele. Aí foi quando ele falou lá do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Claro, se não se arrepende, não tem perdão. Continua rejeitando o Filho de Deus. Então, quando ele diz que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele estava dizendo, olha, Deus envia o Espírito Santo, Deus envia seu Filho, vocês veem a cura, vocês veem a libertação, vocês veem cego de nascença vendo, vocês veem aleijado de nascença andando, leproso sendo curado, que na época não tinha cura, e vocês ainda renegam, escarnecem, não terão perdão. Virá a tribulação, a aflição sobre vocês. Vocês vão recorrer a quem? Se o enviado de Deus vocês rejeitam. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo. Parece que nós estamos vivendo esses tempos. Ou diz que crê, mas diz que crê superficialmente. Tudo bem, não há blasfêmia, mas é uma crença superficial. E o resultado está aí. Eu gostaria de ler com vocês Jeremias, Lamentações de Jeremias.
uma breve reflexão, mas para que nós possamos aprender junto. Jesus disse: eu sou um caminho único, unitário, não há outro. E temos que acordar, no popular cair a ficha. Ao contrário, essa coisa vai piorar. Lembra no início que eu falei? Um abismo chama outro abismo. Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. De novo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Versículo 40. Esquadrinhamos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus do céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Deus não se associa com o pecado. Não há, eu tenho falado isso reiteradas vezes, não há comunhão das luzes com as trevas. Não há consenso entre o templo de Deus e dos ídolos. Não há parte entre Cristo e Balial. E não há comunhão do fiel com o infiel. Consenso. Então, como resolver essa situação? A ministração da palavra de Deus, a intensidade da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, intensidade e densidade. Ou vão achar que um homem pode resolver essa situação? Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, colocando todas as nossas fichas no homem. Nem de um lado e nem do outro vai resolver. Porque Satanás já sabe como manipular isso aqui. Ele já sabe como fazer a manipulação. O homem vive embriagado com a desobediência, transgressão, pecado. Então, um lado ou outro que ganha não vai resolver. Domingo iremos votar. É constitucional, é um direito. Mas colocar toda a nossa aposta nesse negócio de que um homem, um governador, um prefeito, um presidente da República vai resolver uma questão tão complexa, difícil de ser resolvido. Uma nação, isso aqui não é mais uma colônia de banana. Nós não vivemos mais em tempos primitivos, médio, medieval, colonial. Nós passamos do tempo moderno, estamos no pós-moderno, em que as coisas estão cada vez mais ficando difíceis. E bota difíceis nisso. Confiar no homem. Para que se queixar o homem? Para que se queixar o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Para que haja mudança, tem que haver arrependimento. E para que haja arrependimento, tem que ministrar essa palavra. Essa palavra com intensidade, com densidade e seriedade. Não pode ser também manipulada com proselitismo, com religiosidade, com interesse, seja lá pessoal, político, econômico, religioso, sei lá. Não!
com autenticidade, com a verdade que ela é a verdade. Para que haja mudanças. Para que tenha tempos de refrigério, como disse o apóstolo Pedro, eu já li isso aqui. Arrependei-vos e convertei-vos, para que Deus do céu mande tempo de refrigério, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Arrependei-vos. É arrependimento, é crer, mas converter é mudança de vida, é obediência. Note que ele faz questão de frisar que são os dois termos, arrependimento e conversão. Não basta só arrependimento, amanhã está na mesmice, sucumbindo na desobediência, transgressão, pecado, que é isso que faz o homem viver esse drama que nós estamos vivendo. Mudanças, renovação, renova Nordeste, renovação, restituição, redenção, restauração, regeneração, reparação, reintegração. Por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não temos que ter vergonha nele, ou tampouco está blasfemando, está fazendo chacota. Ou ter uma fé superficial, de pouco valor. Mas é assim. Nada é fácil. Nada é fácil. Molezinha não tem. Eu nunca enfrentei molezinha. É árduo, é difícil. Os orientais dizem que a pedra, o chinês, que a pedra mais bonita que tem é a que sofre mais fricção. Igreja acorda. Povo de Deus acorda. Saiam do proselitismo, saiam da mesmice, saiam do pragmatismo, saiam da ortodoxia. Liturgias, dogmas, acomodação, timidez, estado de alienação. Jesus Cristo não era pragmático. Jesus Cristo não era ortodoxo. Se ele fosse ortodoxo, pragmático, ele tinha de buscar Anás e Caifás para ser seus discípulos. Escribas, fariseus, doutores da lei, rabinos, alexandrinos, herodianos. Não. Foi buscar ajudador, colaborador, lá no Mar da Galileia. Na beira do Mar da Galileia, lá onde tinha pescadores. Ainda encontrou dificuldade. Pedro era pragmático, deu muito trabalho. Não só Pedro, os demais, até tirar o proselitismo religioso que eles tinham, deu trabalho. De novo, o que os chineses falou, os orientais falaram, a pedra mais bonita que tem é a que sofre mais fricção. Fogo. Ferro nela, trabalhando. Saiam do pragmatismo, saiam da ortodoxia. Lembre-se, Jesus Cristo era heterodoxo, e não pragmático, e não ortodoxo. Se ele fosse, de novo, ele tinha de buscar lá na nata religiosa, para ser seus discípulos. Não foi. Comportamento heterodoxo. Fora do proselitismo, fora da religiosidade, fora do pragmatismo. Para que se queixar o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Creio em mudanças. Mudanças para essa geração, essas gerações que estão vindo aí. Esses meninos de 2, 5, 10, 15, para daqui a 30, 40 anos não estar sofrendo, com medo até de sair na rua,
como o povo brasileiro está. Até de sair na rua estão com medo. Saem e não sabem se voltam. Violência, não é só seca, violência, patologia, doença, os hospitais cheios, e cheio até a tampa. Para que se queixar o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas há remédio, há cura, arrependimento. De novo o que o apóstolo falou, arrependei-vos e convertei-vos para que Deus do céu mande tempo de refrigério. Mudança, não espere que um governador, que um prefeito, que um presidente vai resolver essa situação. O máximo que vai fazer, o máximo que está fazendo é isso aí, paternalismo, assistencialismo, protecionismo, que não resolve o problema do ser humano, porque ele quer sempre mais. Devemos nos conformar com o que tem, mas nada impede de você trabalhar e prosperar. E tudo quanto pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Contexto. Nada impede que essas crianças estudem, cresçam, sejam um empreendedor, sejam um comerciante, a iniciativa privada, o empreendedorismo, o desenvolvimento, o interior do estado. Eu estou mostrando como está o interior do estado. Mudanças. Ver esses reservatórios d'água cheio, açude cheio, rio cheio, lagoas cheias, produção de alimento, produção de frutas. Eles empreendendo, colocando suas fábricas de suco, fábrica de doce, fábrica de exportação de salgado, exportando. Oriundo dos primários. Tem que ser dos primários. Nós não somos um país tecnológico. Estamos longe do Vale do Silício. Para isso, temos que continuar pedindo as misericórdias de Deus que haja mudança na nossa terra. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele possa fazer favor sobre nossas vidas. Favor sobre a região do Nordeste, do país, da nação, os povos que estão passando por aflição. Só Ele pode mudar. Guerras no leste europeu, massacrando o povo lá. Que o Senhor possa fazer favor, possa usar de misericórdia, clemência, complacência, benignidade, bondade. E que não venhamos a desistir de levar essa palavra com intensidade e densidade para que tenhamos mudanças e mudanças em Cristo Jesus.